não queremos, ó Deus, ter o pecado como uma prática de vida, que seja uma queda, que seja, ó Deus, algo que acontece, ó Deus, porque nós vacilamos, não porque é um estilo de vida. Por isso eu te peço que o Senhor nos fortaleça nisso, para que nós possamos andar de força em força, de glória em glória, de fé em fé. Pai, eu te peço pelas crianças, peço que o Senhor fale ao coração de cada uma delas, em cada palavra das Escrituras, ó Deus, visite o coração delas. Pai, eu posso me lembrar de quando criança, de cada palavra que foi semeada no meu coração, e como todas aquelas coisas, ó Deus, foram importantes, porque no dia que o Espírito Santo veio sobre a minha alma, regenerou a minha alma, quantas coisas o Senhor não trouxe de volta à minha mente, como diz, ó Deus, em João capítulo 14, que o Senhor traz à memória tudo que foi ensinado. E eu te peço que isso aconteça. Abençoe as nossas vidas, as nossas famílias. Fala conosco, Senhor. Quem somos nós, Senhor? Aonde poderemos ir se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós não temos direção, nós não temos clareza, nós não temos luz se o Senhor não nos indicar. Por isso a sua palavra diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. A sua palavra diz, Senhor Deus, que existe caminho de bênção e caminho de maldição. Nós queremos ir pelo caminho da bênção. A sua palavra diz que há o caminho estreito e há o caminho largo. Nós queremos ir por esse caminho que começa estreito, mas vai nos mostrando que é o caminho que realmente importa, que faz sentido. Abençoe as nossas vidas nisso. Fala conosco. Obrigado, Deus, pelos louvores. Aceita os louvores, ó Deus, que nós entoamos ao Senhor, que é para a glória do Teu nome. Muito obrigado por todos nós que nos reunimos aqui hoje. Que seja uma noite especial de bênçãos, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as pessoas que não puderam vir, mas que nós estamos orando por elas. Obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abrir Gálatas, por gentileza, está no Novo Testamento. Gálatas. Lá no capítulo 5, por favor. Gálatas 5, verso número 7, diz assim: vocês corriam bem, quem impediu de continuarem vocês obedecendo a verdade? Tal persuasão não convém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Até aqui. Olha, Paulo ele escreve essa carta para uma igreja, certo? Aqui a carta é para os Gálatas. Nesse lugar, onde ele manda essa carta, era uma região chamada a Galácia, ou a Galícia, né? Haviam igrejas por lá. E quando ele foi até esse lugar, ele pregou a palavra, houveram conversões e igrejas foram plantadas. É assim que funciona desde que Cristo Jesus subiu aos céus. Os missionários iam, pregavam, as pessoas se convertiam, os obreiros eram levantados, e aí depois disso o missionário plantou a igreja, tem obreiros, ele vai então
para outro lugar. É assim que foi a missão dos apóstolos, é assim que hoje em dia as pessoas que fazem de verdade a obra de Deus fazem. Então, ele mandou uma carta para a igreja dos Gálatas, porque estava acontecendo um problema lá, um problema que ele não tinha deixado lá quando ele saiu, um ensino que ele não tinha deixado lá quando ele foi embora, porque ele pregou que as pessoas precisavam ser libertas. E isso parece uma contradição, um paradoxo, porque antes do evangelho chegar lá, as pessoas elas viviam de uma forma muito, como eu posso dizer, libertina. E o capítulo 5 ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre a diferença da liberdade para a libertinagem. Então ele vai dizer que Deus nos chamou para o caminho da liberdade, não da libertinagem. Então ele vai dizer, Cristo nos libertou. É o que Jesus também falou, não é? No capítulo 8 de João, ele vai dizer que para a liberdade nós somos libertos. Cristo Jesus nos libertou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele trouxe então essa libertação. Então, Paulo, ele vai dizer para os Gálatas assim: eu trouxe uma mensagem de libertação para vocês, mas vocês estão se colocando novamente no caminho de prisão. É o que ele está dizendo aqui. E ele vai dizer assim: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Ele vai dizer, vocês estavam correndo bem. Quem foi que fez vocês diminuírem o passo ou o ritmo do crescimento espiritual? Ele está falando exatamente isso. E aí então, né, a resposta que ele mesmo vai dar, porque ele sabe o problema que ele está atacando e ele sabe também a solução que ele vai dar. E isso é um grande referencial para você saber se uma pessoa serve o Senhor. É isso. Tem gente que só ataca, mas não traz resposta, não é? A vida espiritual, por exemplo, de alguém que se considera um profeta, não é só ficar atacando pessoas, é mostrar aonde há um problema e mostrar onde há a saída, não é? Você já foi em casa igreja, as pessoas só ficam chicoteando os outros, né? Aí as pessoas estão recebendo a palavra, aí o povo grita lá no fundo assim: ixi, fala Deus, sei lá o que, sei lá o que. Tem gente que ama esse tipo de coisa, né? De lugares que o povo só fica descendo a ripa nos outros. Mas a verdade é que isso não é a base do ministério profético em si, ficar chicoteando as pessoas e não trazer nenhum tipo de escape ou como se deve lidar com isso. Então, Paulo vai dizer que agora eles estão retrocedendo espiritualmente, porque eles estavam andando mais rápido, porque eles estavam sem fermento. Fermento, sempre que você vê a palavra fermento na Bíblia, a conotação é de pecado, né? Jesus mesmo vai dizer que o fermento de Herodes e dos fariseus, que Herodes e os fariseus eles eram maus. Então, fermento, sempre que você vê na Bíblia, tem a conotação de pecado. Então aqui Jesus vai falar sobre também esse fermento. E aí ele vai então mostrar claramente aqui no capítulo 5 que esse problema que a gente enfrenta de liberdade e de prisão está entre a nossa luta da carne com o espírito. Lá no verso 17, por exemplo, do capítulo 5, deixa eu passar aqui só para não me enganar. Sim, mas só o versículo de número 14, olha só, diz assim: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfaçam os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E sabe o que Paulo está dizendo para essa igreja? Ele está dizendo que para essa igreja, quando ele foi até lá, era um local que havia os judeus. E os judeus eles se circuncidam, né, no 8º dia de vida. A criança, o menino,
ele é circuncidado. E essa igreja aqui, depois que Paulo pregou a palavra, ele disse, mostrou para eles, a verdadeira circuncisão não é circuncidar o corpo, é a circuncisão do coração, é quando Cristo entra no coração. Então não tem essa de que o seu corpo não é circuncidado, você não pertence a Deus. E aí Paulo então recebeu as notícias de que as pessoas lá estavam falando que só era de Deus quem tinha o corpo circuncidado, o corpo marcado por alguma coisa, não é, espiritual, no caso ali a circuncisão. Então aqui Paulo vai deixar bem claro que a verdadeira liberdade que ele está chamando essa igreja a ter é entender que Cristo Jesus, ele visita o nosso coração, nos liberta, põe o Espírito Santo dentro de nós, sem que a gente precise ter algum tipo de circuncisão na carne. Ele está dizendo, o que vocês viviam como judeus, que era o padrão do judaísmo, não precisa para que vocês tenham salvação. Ele está trazendo o que? Liberdade. Então, olha, a gente, como cristãos, nós não pregamos liberdade somente quando a gente fala, olha, ninguém pode se embriagar, olha, ninguém pode roubar. A gente não prega Cristo só para falar que nós somos livres desses tipos de pecado. Nós pregamos também Cristo para dizer que nós agora estamos livres, não é, desse potencial de escravização religiosa. E hoje em dia, meus irmãos, as pessoas estão espiritualmente escravizadas por religiões que tentam de todas as formas trazerem um peso sobre os seus ombros, para que essas pessoas então fiquem limitadas no seu desenvolvimento com o Senhor Jesus, com a obra de Deus. Então, se você for olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ver que a passagem dele na terra, ela foi uma passagem extremamente abençoada, mas muito controversa para muita gente. Muita gente achou que ele ia vir, que ele ia acabar com o Império Romano, que ele ia ser um príncipe guerreiro, herói, uma coisa similar, e ele não foi nada disso. Alguém disse assim, um pastor que eu não me lembro o nome agora, ele disse assim, se Jesus tivesse vindo na terra e pregado esse evangelho que os pastores estão pregando hoje, ele não tinha sido crucificado. Porque o que é pregado hoje em dia? Né? Jesus vai levar todo mundo para o céu, você vai ter riqueza, você vai ser próspero. Só isso, como se a gente não precisasse de mais nada. Jesus não ia ter sido crucificado. Porque se Jesus só pregasse isso que é pregado hoje, ele não seria uma ameaça. Não é? E as pessoas não crucificam homens bonzinhos, as pessoas crucificam ameaças. E Jesus foi crucificado porque ele foi uma ameaça a esse estilo de vida religioso. Ele foi crucificado por quê? Está certo que Pilatos que deu a ordem, mas é porque o povo judeu era escravo dos romanos, mas foram os judeus que mandaram Jesus ser escravizado, porque Jesus foi contra a religiosidade. E eu preciso então falar isso para você. Muitas coisas na nossa vida, elas não andam, porque nós estamos presos em coisas que são religiosas e não espirituais. Tem coisas que são religiosas, são regras, são passos, mas não são princípios, não é espiritual. Não é alguma coisa que vem do céu para a terra. É algo simplesmente que os seres humanos criaram para se sentirem confortáveis de que eles vão para o céu se eles tiverem aqueles princípios na mão. Sabe, você lembra do jovem rico na Bíblia? E ele diz assim, olha, eu cumpro os 10 mandamentos. Tipo assim, a salvação está na minha mão, eu consigo controlar ela. Então se eu controlo ela, beleza, está aqui. Mas ele vai até Jesus, quer que eu faça mais alguma coisa? E aí Jesus vai e diz, pegue tudo que você tem e vende e dá para os pobres. Ele virou triste e foi embora. Porque a verdade é que Jesus, não é que Jesus quer o dinheiro e ele dá para os pobres. Jesus queria mostrar para esse homem que não era regra, não era princípio de religião. Era o que? Na verdade, era a lei de Deus plantada no coração do homem. Então, hoje em dia, eu
fico triste com muitas pessoas que se afastam da palavra de Deus por conta de princípios que na verdade já deveriam ser ensinados, e como o apóstolo Paulo vai dizer em Hebreus, ele vai dizer assim: são coisas que vocês já deviam ter aprendido há muito tempo, mas eu ainda tenho que ensinar coisas básicas, porque vocês ainda estão presos nessas coisas básicas. Então, Paulo vai dizer: não precisa circuncidar para ser salvo. Deus veio e circuncidou o coração de vocês. Agora é difícil aceitar isso. Eu já falei isso, mas eu vou repetir. É difícil aceitar o presente, porque nós estamos acostumados ao quê? A correr atrás e a presentear as outras pessoas. Nós estamos atrás de tudo aquilo que é merocrático, né? Que tem algo de mérito. A gente quer de alguma forma apresentar às pessoas algo que traz um mérito nosso. Nós queremos presentear, mas a gente não quer muito ser presenteado. Isso parece confuso, mas querer presente a gente até quer, mas eu estou dizendo no sentido espiritual. Quando se fala de salvação, nós não entendemos muito bem e a gente fica até com medo. Por quê? Porque como eu não fiz nada e Deus disse que eu fui chamado para a salvação, a gente fica com medo de acreditar só no que Ele falou. Parece que a gente tem que fazer algo para acreditar, entende? Para essa salvação ficar na nossa mão. Agora, é óbvio que quando eu sou salvo pela luz do nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus vai me encaminhar para que eu tenha uma vida que glorifique o nome dEle. Só que agora isso é o quê? É um fruto. Já não é a primazia. A primazia não é obedecer, porque ninguém dá conta de obedecer nada, essa é a verdade. Nós somos pecadores inclinados sempre para o caminho do pecado. São todos, está escrito na palavra de Deus. Não há um justo sequer. Deixe qualquer um de nós sem a graça de Jesus Cristo por um minuto e nós estamos cometendo toda sorte de pecados, seja no pensamento, no coração, seja nas atitudes. Isso é do ser humano, é nosso. Aí Deus vem e Ele diz: eu é quem estou salvando vocês, eu é quem estou tirando o coração de pedra de vocês e colocando o coração de carne. É eu quem estou colocando, né? A Bíblia diz que o Senhor coloca com uma a expressão não é caneta, mas que com a ponta de um diamante Ele coloca no nosso coração que nós pertencemos a Ele, né? O diamante é uma joia bem, eu não vou saber explicar nada disso, mas ela é muito consistente, ela é forte, né? E aí Ele vai dizer que com a ponta de um diamante Ele sela no nosso coração que nós pertencemos a Ele. Nós não podemos ficar presos, então, nessas coisas que muitas vezes têm nos tirado da presença de Deus, porque nós ainda estamos presos na religião. No capítulo 6, no começo do capítulo 6, Paulo vai falar o seguinte, aí ele vai mostrar isso aí que está acontecendo. Ele diz o seguinte no verso 1: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Olha o que Paulo vai dizer. Vai dizer que quando você encontra uma pessoa que realmente está vivendo a libertinagem, você que é espiritual, você não tem que ter medo disso. Você tem que ir até essa pessoa e com mansidão ajudar ela a se levantar. Quando um cristão não serve a Deus de forma espiritual, mas serve só de forma legalista, ele não tem coragem de ir até um pecador para levantá-lo. Por quê? Porque a tendência natural vai ser julgar, a tendência natural vai ser simplesmente fofocar, falar. Isso é o que mais acontece. É por isso que muitas vezes a gente não vê o crescimento espiritual das pessoas, porque na hora mais apropriada da pessoa crescer espiritualmente, que é chegar em alguém que está caído, ir lá e levantar aquela pessoa, a gente fica com medo. Lembra lá da parábola que Jesus contou do bom samaritano? Aquele homem lá que estava indo, né, para Samaria, ele foi abordado por assaltantes que bateram, roubaram ele e deixaram ele agonizando no meio do caminho. E aí passou um homem religioso, na época assim, o que consideravam como se fosse um pastor hoje em dia.
Ele viu um homem agonizando, foi para o outro lado da rua e foi embora. Depois a Bíblia diz que passou um levita, né? Também outro homem que representa um líder religioso, que foi para o outro lado, foi embora. Aí a Bíblia diz que passou um bom samaritano. Ele pegou aquele homem, né? Jogou óleo e vinho nas feridas dele, que eram coisas medicinais, né? Para ajudar. Colocou o homem em cima do cavalo dele, levou ele para uma espécie de hospedaria, algo parecido com um hospital, hospedaria ao mesmo tempo, e disse: cuide dele, porque passado 2, 3 dias eu vou voltar e vou pagar tudo que foi gasto aqui com os medicamentos e tudo mais. E ali a Bíblia diz: isso é um bom samaritano. A gente precisa de mais disso. Demais. Você quer outro exemplo? Jesus entrou dentro de Jericó, a multidão querendo falar com ele, e a agenda de Jesus lotada. Quem tem um horário aí para marcar, para ver Jesus conversar? Pessoal, não tem ninguém. E aí Jesus entra, tem um homem que ele é rico, mas ele é rico porque ele também faz coisas ilegais, e esse homem vai e sobe em cima de uma árvore grande. E aí Jesus está passando no meio de Jericó, sendo empurrado, né? Pense nos discípulos como se fossem, né, aqueles seguranças de artistas, né? Quando os artistas chegam, né, para entrar em algum lugar e tal, e os discípulos são como seguranças, apartando as pessoas para que Jesus possa dar passos curtos, não é? E até que tem uma árvore, o Senhor olha para cima e diz assim: Zaqueu. E ele diz: Jesus diz: hoje eu vou comer lá na tua casa. Como assim? Tem um monte de gente precisando de Deus, e Deus vai olhar para Zaqueu, que era um homem que pegava impostos das pessoas. E aí Zaqueu, naquele mesmo momento, não precisou nem de mais diabo, diz assim: Senhor, ainda hoje eu vou devolver tudo o que eu peguei das pessoas em 4 vezes mais. Era o que estava na lei. Quando alguém roubava, precisava devolver e dar 4 vezes mais. Jesus foi, esperou, ele desceu, foi comer na casa dele, e a Bíblia diz que naquele dia houve salvação dentro daquela casa. Você entende o que é o Evangelho? O Evangelho não são essas regras. O Evangelho não é essa loucura que o povo está tentando meter na cabeça dos outros. O Evangelho é o poder de Deus aplicado a um ser humano frágil, a um ser humano fraco, a um ser humano que é o que? Resgatado por Deus. É por isso que nós, como cristãos, nós somos também o que Jesus foi. A Bíblia diz que Jesus foi luz desse mundo. E aí a Bíblia diz: vós sois luz desse mundo também. Então, quando eu chego numa pessoa que está mal e abraço ela e digo: você não vai cair espiritualmente, porque eu estou com você, como vai dizer o texto aqui, eu vou te ajudar no momento difícil da sua vida. Eu estou fazendo o que Jesus fez. E é por isso então que a obra cristã não acabou. A igreja continua cumprindo o papel de Cristo. E é por isso que Cristo diz: vós fareis coisas ainda maiores do que eu fiz. Porque Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Nós temos o que? A oportunidade de viver Cristo muitos anos de fazer essa obra. Então, não tenha medo daqueles que caíram. Deus nos chamou para ajudar essas pessoas. O verso de número 2 diz o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha, todos aqueles que se consideram espiritualmente grandes, espiritualmente poderosos, espiritualmente superiores, na verdade eles estão embaixo. Porque essa característica é uma característica orgulhosa, prepotente, é fora dos princípios de Deus. Jesus sempre falou sobre mansidão, sobre humildade. Ele sempre falou sobre pessoas que se rendem aos pés dele. Ele nunca foi atrás de pessoas que disseram assim: não, eu já estou pronto. Ele não vai atrás desses, porque esses já estão, eles já se selecionaram, eles já se rotularam. Então não é esses. Então nós somos chamados para nos examinar. Nós somos chamados para sermos estes, que não somos enganados. A gente sabe que é fraco.
A gente sabe que precisa de Deus, a gente sabe que sozinho não dá. Então isso é maravilhoso. É maravilhoso entender isso, que a gente não pode fazer nada sozinho. Então, eu quero te dizer, por favor, não deixe o que a Bíblia vai dizer, que é Satanás acusar a sua mente e o seu coração, a ponto de você deixar a sua fé de lado, de você pensar que a sua fé está desequilibrada a ponto de você não conseguir ter acesso aos céus porque você não conhece os detalhes da espiritualidade. Isso não é bíblico. Paulo escreveu para os Colossenses assim, que tinham pessoas no meio deles que julgavam que tinham certos tipos de conhecimento espirituais a mais do que os outros. Paulo disse: isso é mentira. Tudo que Cristo quis fazer, Ele fez e Ele revelou, porque Ele veio para tirar o que estava oculto e colocar aberto. Ele veio abrir aquilo que o diabo faz. O diabo, tudo que faz é escondido. Por isso que a Bíblia diz assim: não faz nada escondido, porque tudo que está oculto, Deus vai colocar em cima dos telhados para o povo gritar. Tudo que está escondido, Deus vai colocar na luz. Então nós somos chamados a sermos uma carta aberta, porque a nossa vida, ela é de Deus. O que esconder é o quê? De quem não precisa, não é? Então nós somos chamados para isso. Mas não precisamos então ter medo do diabo quando ele tenta nos acusar de nós não sabermos, de nós não sermos, de nós não podermos. A Bíblia diz que o diabo acusa, mas a Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus Pai como nosso advogado, intercedendo por nós para nos abençoar. Então, espiritualmente, nós estamos num caminho que é um caminho de graça, um caminho de luz. Não se deixe levar por tantas coisas que são simplesmente patifaria. Deixa eu te dizer um negócio. Quando eu fui começar, em 2009, os meus estudos formais em teologia, eu comecei lá por meio de 2010, mais ou menos, a ter algumas crises de fé. Por quê? Porque quando você começa a estudar os seus estudos formais, você começa a ser recomendado a ler não só coisas que você crê, mas também coisas que você não crê, né? E aí eu lembro muito bem de começar a ler várias coisas. Por exemplo, eu comecei a ler também por indicação dos professores e também por alguns amigos meus. Eu comecei, por exemplo, a ler Nietzsche, né? Que é um filósofo. E lendo Nietzsche, por exemplo, algumas coisas eu olhava, achava que não tinha nada a ver, outras coisas geravam certos tipos de dúvidas, e aí eu comecei a ler outros filósofos, né? E por aí vai. E chegou um momento assim que eu estava lendo muito, mas eu já não conseguia orar mais. E eu até lembrei disso, porque ontem mesmo eu estava vendo, né? Aqui no Brasil tem um doutor em teologia, que ele é um pastor presbiteriano, ele chama Augusto Nicodemos. Ele conta que ele teve também quando ele estava fazendo um mestrado dele em teologia na África do Sul, que ele ficou assim, quase um ano sem orar. E ele orou a Deus e falou: Senhor, se o Senhor não fizer nada, a minha fé está entregue, eu não acredito mais. Então, assim, eu lembrei disso que eu passei, e eu não conseguia orar mais, porque parecia assim que não tinha muito sentido. E eu estava lembrando disso e percebendo assim que hoje em dia isso acaba acontecendo conosco, não porque a gente está lendo muito às vezes, mas acaba acontecendo conosco porque a gente cria um outro modelo de igreja que não é o modelo de igreja verdadeiro. Por exemplo, a gente cria um modelo de igreja que é um modelo onde a gente vai lá para Deus abençoar a nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho. Mas céu, vida espiritual depois da morte, não. E aí às vezes, sabe, a gente começa então a falar sobre o céu e algumas pessoas começam a pegar e pensar: isso não existe nada depois que acabar tudo isso aqui. E se simplesmente quando eu morrer houver um apagão e tudo se dissipar, não houver nada mais? As pessoas começam a entrar nesse tipo de confusão mental,
começam a perder a fé, então, no que realmente é primário. Mas quando você vai para as Escrituras, você volta a se lembrar, então, o que é primário. Então, preciso dizer isso aqui para você. Quando Jesus veio e disse que nos libertou, Ele disse que nos libertou primeiro da morte, do pecado, do diabo. Isso já é mais do que o suficiente para a gente dizer que a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra na presença de Deus para orar é: Jesus, obrigado pela salvação, porque eu sei que eu não vou apagar aqui e vai acabar tudo, porque eu sei que existe o reino do Senhor. A sua palavra, ela não está vazia, ela não vai voltar vazia. Existe um reino preparado e nós vamos comer com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Nós estamos contigo. Eu estou falando isso porque, olha, assim como o pecado, quando a pessoa começa a pecar e não quero saber de Deus, o pecado vai roubando a fé. Vai. Quando a gente vive por religiosidade, vai roubando a fé também. Então eu virei um religioso ali em 2010, cursando teologia, um religioso cheio de livros de teologia, de filosofia, achando que sabe alguma coisa, querendo debater com pessoas na internet, sem saber coisa alguma e sem conseguir orar, até voltar mais, né, a minha fé para a igreja, e graças a Deus ter a minha mente, né, explodir aquela incredulidade que veio sobre mim. Então, olha o que eu estou dizendo para você. Do mesmo jeito que o pecado rouba a sua fé, a religiosidade rouba a sua fé também. Não seja religioso. Nós já vamos terminar. Verso número 6 diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com que o instrui. Pastor, está falando tudo isso aí, beleza. Qual que é a solução? Como é que vence a religiosidade? Amar Deus e amar o próximo. Capítulo 6 começa a falar o que? Ajuda quem está com carga pesada, não é? Você foi chamado para ficar perto de Deus. Olha o que está falando o texto aqui agora. Partilhe as coisas boas que você tem com quem instrui, que Paulo está falando para a igreja, né, ajudar com aqueles que instruem. E aí você vai encontrar aqui no capítulo, no verso 7 agora, que é muitíssimo conhecido, e é uma lei universal, no caso é um princípio universal, que é o verso 7 que diz: olha, não se deixe enganar, pessoal, de Deus ninguém zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua carne, o que Paulo está falando? Quem semeia somente para cortar o prepúcio lá, né, que é cumprir a circuncisão, ele está regando uma carne, e ele vai colher simplesmente destruição se ele achar que isso é tudo. Agora, se você planta no Espírito, você vai colher o quê? Vida eterna. Não é engraçado? Porque ele poderia falar assim: pô, quem planta no Espírito vai colher coisas boas. Não, quem planta no Espírito vai colher vida eterna, porque ele está falando sobre a diferença da lei, né, dessa lei humana, com a espiritualidade mesmo cristã, que é a salvação que Jesus nos deu. Então, quando nós oramos e falamos: Senhor, eu quero duas coisas, me ensina a te amar em primeiro lugar e amar o meu próximo. Se você ora dessa forma, se coloca diante de Deus, o resto, tudo o resto para a glória do Senhor. Para a gente terminar aqui agora, nós vamos participar da ceia. Olha o que diz o verso 9 e o 10, muito importantes. São versos para você anotar, para você guardar na sua mente, para você saber falar de cor. Verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha que coisa, né? Deus nos chama para fazer o bem todo o tempo. Olha, quando você estiver mal e você tiver alguma coisa para fazer de bem para alguém, faz. É nessa hora que é como se tivesse, eu fico imaginando as coisas, né? Mas você está mal e alguém vai lá e está mal.
é como se o céu, né, inteiro se voltasse para nós, né, para ver qual vai ser a nossa postura. E é como se Deus e os anjos ficassem ali, vai, esse é o momento, ajuda, faz por essa pessoa, sabe? Não deixa ninguém na mão. Eu sei que está doendo em você, eu sei que você tem os seus problemas, mas ajuda. Eu estou colocando essa pessoa do seu lado e ela está com mais problemas do que você. Faz o bem, faz, sabe? É como se Deus estivesse olhando para nós dizendo: olha, reage, não deixa essas coisas te dominarem. Reage, seja forte, se levante, faça o bem, não desanime. E aí você vai lá e faz o bem na hora que você não está tão bem assim. E aí então é o que a Bíblia vai dizer: nós vamos colher, porque nós não desanimamos. É o que está dizendo. E a gente termina no verso número 10, olha só: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem, nós todos, especialmente os da família da fé. Por isso que eu vou falar uma coisa, irmãos, por isso que é muito importante nós temos uma igreja que a gente diz: essa igreja é a igreja que eu congrego. Porque a igreja que você congrega é a igreja que vai te ajudar quando você estiver precisando. Eu digo em todos os sentidos, porque assim, olha, tem muita gente que precisa de ajuda, mas não frequenta lugar nenhum. Tem pessoas que frequentam vários lugares diferentes. Não tem como confiar. Nós precisamos criar dentro de uma igreja uma relação de confiança entre as pessoas, a ponto de que, por exemplo, se algum dia alguém estiver passando a necessidade de conseguir pagar uma conta de luz, a igreja, ela se reúne e ela paga a luz daquele irmão, daquela irmã, porque sabe que é fiel a Deus, mas está passando um problema, sabe? A ponto de que a gente sabe que aquele irmão e aquela irmã, eles estão na igreja, mas estão passando dificuldade, nós vamos juntar e vamos todos juntos orar por essas pessoas, por esses irmãos, porque eles não estão sozinhos, a igreja vai orar junto. Então a Bíblia fala sobre a família da fé, e isso que é muito lindo, essa palavra, família da fé é isso. Então família da fé é você poder ligar quando você precisa, é você poder orar junto quando você precisa, é você ter, por exemplo, a falta de recurso material, você ter quem possa te ajudar. É você estar fraco emocionalmente, você ter irmãos que vão te ajudar. Porque nem todo mundo tem os mesmos dons, nem todo mundo tem as mesmas possibilidades, mas Deus nos chama para isso. Então assim, eu até gravei, eu tenho um vídeo meu lá no YouTube lá. Muita gente não concorda, outros concordam, mas tem um vídeo lá, tem muita visualização nele, porque eu coloquei o tema assim: o cristão pode congregar em duas igrejas? E aí eu expliquei biblicamente que o cristão não pode congregar em duas igrejas. Ele pode frequentar mais de uma igreja, claro, porque existem pessoas que trabalham, por exemplo, viajando, né? Toda semana estão num local e a pessoa frequenta. Então tem várias nuances, mas a regra de fato é: se você está numa igreja, se você percebeu que ali tem idoneidade, a palavra é pregada, tem oração, as pessoas estão no caminho certo, sabe? Fixe os seus pés. É igual com um relacionamento. Se você encontrou um homem, uma mulher que servem ao Senhor, idôneo, caráter, tudo mais, chegou a sua hora. Você vai casar, Deus vai te abençoar. Então, deixa essa palavra para nós. Jesus quer nos abençoar, e a forma dele nos abençoar é muito mais fácil do que a gente pode imaginar. Você pode ficar com essa palavra. Se você quiser, pode se colocar de pé, às vezes o corpo fica cansado. Se não, pode ficar sentado. Nós vamos orar antes de nós participarmos da ceia. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar a Ti nesse dia. Eu quero pedir a Deus que o Senhor possa nos mostrar que a graça do Senhor, quando ela vem sobre nós, ela nos habilita, Pai, a viver uma vida de santidade. A graça do Senhor, quando cai sobre nós, nos habilita a ajudar o próximo. Quando a Sua graça cai sobre nós, o Senhor nos habilita a Te amar em primeiro lugar. Nunca desistir de viver de uma vida de oração.
uma vida de fé genuína. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, por podermos orar. E eu quero te pedir que cada um de nós que estamos aqui possamos nos lembrar sempre da salvação. E cada um de nós que estamos aqui, que quando tiver alguém do nosso lado que está fraco, que a gente possa se lembrar, é nessa hora, é para essa hora que Deus me chamou. Deus, se o Senhor nos der essa permissão de viver dessa forma, de sairmos, ó Deus, do legalismo e entrarmos, ó Deus, numa vida da maravilhosa graça do Senhor, isso de fato vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento. Quero pedir que o Senhor, ó Deus, possa fortalecer a nossa fé. Nós que estávamos com medo de não conhecer direito os meandros da fé, tire de nós as dúvidas, tire de nós tais coisas. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Esse é o nosso pedido nesse dia, em nome de Jesus. Vamos cantar o hino antes da gente ensaiar? Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá, bem faminto tua alma saciar. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Bem faminto a Jesus vencerá. Estes discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus